Meus amigos, e olha só, o José Boto, ele respondeu à ESPN, eu estou trazendo em pílulas aqui essa entrevista gigantesca, né, da ESPN com o Boto, porque ele respondeu sobre questão de finanças, né? Ele respondeu qual é a real situação financeira do Flamengo. Tem gente aí mais preocupado com o Flamengo do que nós torcedores. Eu estou vendo torcedores rivais, eu estou vendo o Bagre Neto e companhia falando que o Flamengo está falido, falando um monte de besteira pelos cotovelos, né? E o José Boto acaba que responde um pouco, né? Essa aqui, rapaz, tem o escudo do Grêmio ali, é isso mesmo? Que loucura, agora que eu vi. Porra, cadê o Nelson? Ô, Nelson, pô, eu fazendo meu vídeo aqui, você com o escudo do Grêmio nas costas aqui, porra. Pô, tapa aquele escudo do Grêmio ali, cara. Que isso, cara? Pô, mas aí tu botou aqui onde eu, porra, o cara botando a... porra. É que eu tô na churrascaria na Boi Brasil, que aqui tem o do Flamengo também. Eu sei que tem do Flamengo também, mas ele é gremista. Ele é gremista. Tá querendo Cebolinha de volta, não? É bem-vindo, falou que é bem-vindo Cebolinha de volta. Aí, falou que é bem-vindo. Então o Boto falou, tá, sobre questão financeira do Flamengo. Pronto, já resolvi a situação do escudo do Grêmio. Agora tá ali a bandeira do Brasil, que não deu muita sorte esse ano, não. Pois é. Escudo do Grêmio não, né? Ninguém quer ficar vendo escudo do Grêmio. Ah, tudo bem, beleza. Mas já resolvi. Galera, é o seguinte, olha só. Então o Boto falou, né, a ESPN, sobre a real situação financeira do Flamengo. E eu acho importante a gente falar sobre isso. Sabe por quê? Porque o seu Bagre Neto e companhia, teve gente falando aí que o Flamengo estava falido, estava quebrado, falando um monte de besteira pelos cotovelos. E essa resposta é interessante. Mesmo o Boto respondendo, falando que não vai falar muita coisa, não vai dar muito detalhe. Ele falou o seguinte, o Boto, ó. Essa pergunta eu não vou responder, mas vai responder, tá? Porque não é minha área de intervenção. Não sou responsável pelas finanças do clube. Ainda bem, tenho um respeito muito grande pelas pessoas, não só no Flamengo, mas em todos os clubes que todos os meses têm de arranjar dinheiro para pagar os salários, para não termos nada atrasado. Olha aí, o Flamengo não tem nada atrasado, Neto. Tenho muito respeito por isso. Não vou falar nem com conhecimento de causa, nem daquilo que me é transmitido. O que eu posso te dizer, aí ele começa a falar, se calhar, respondendo as perguntas seguintes que você tem, é que as duas últimas janelas foram muito fortes em nível de gastos, e isso é factual. Uma coisa pode ser a opinião, né? Se as janelas foram boas, se foram ruins, mas factualmente, em nível de gastos, foram duas janelas muito fortes. Tá? Então ele já está respondendo. O Flamengo teve duas janelas fortíssimas. Não tem isso de Flamengo quebrado. Que viagem é essa? Os caras inventam, né? Me pediram isso, não é porque eu não gosto. Quer dizer, todos nós gostamos de gastar dinheiro, não é? Então pediram para o Flamengo, que, no caso, não gaste tanto e venda alguns jogadores, tá? E não vai ter como repetir aquela janela gigantesca que fez passada, tá? E aí ele fala, portanto, de certeza, é que esta janela não vai ser igual àquela que foi a de janeiro. Tá? O Flamengo não vai contratar tanto. Ou a de um ano atrás. Vai ser mais modesta. Mais modesta é uma Almada. 20 milhões de euros parcelado por 50%. É o que o Flamengo está tentando fechar. Tá? Vi muita gente falando que ele está fechado com o River e o Boto mesmo falou que não está. Né? Ele fala, olha só, e ele fala o seguinte, uma coisa pode ser a opinião, se foram boas, se foram ruins, mas factualmente em nível de gastos foram duas janelas muito fortes. Tá? Então ele diz aqui, essa vai ser mais modesta, mas também você não pode andar, não sou eu que digo isso, né? São os colegas de imprensa, que o Flamengo é o melhor elenco das Américas e não sei o quê. Não sou eu que digo. É o melhor elenco das Américas, precisa de 7 ou 8 reforços? Como assim? Ele está certo nessa. Né? Tem que ter reforços pontuais. O pessoal acha que o Flamengo tem que contratar 10 jogadores, mas para quê? Se já tem um time praticamente todo de seleção. Né? Não faz sentido. É óbvio que nós, tanto eu como o Leonardo Jardim, já identificamos duas posições ali que gostaríamos de reforçar, 2 ou 3 posições que gostaríamos de reforçar. Tá? Já identificamos e é isso. Agora estamos à espera do melhor momento para que não se gaste o que não é necessário gastar. E olha, o José Boto, diretor do Flamengo, também respondeu à ESPN. Estou trazendo mais uma pílula aqui sobre essa entrevista do Boto. Ele respondeu sobre as vendas do Flamengo, se vão ser realmente necessárias. O Flamengo precisa vender? Sendo direto, o Boto respondeu, precisa. Precisa fazer algo com as vendas. E é isso que estamos tentando fazer vendas que não afetem o rendimento esportivo da equipe, como foi o caso do Rian Roberto,
que foi uma venda feita muito porque o jogador também não quis renovar, tá? Mas foi uma venda que, em minha visão de mercado, de alguém que está no mercado há muito tempo, vendeu um jogador por 9,5 milhões de euros quando ele está, né, nos seus 6 meses finais de contrato, realmente, acho que é um bom golpe de mercado. Mas é esse tipo de vendas que vamos tentar fazer, para tentar não mexer naquilo que é o elenco principal. Arranjar também algum dinheiro para irmos realmente naquelas 2, 3 coisas cirúrgicas, ali, confirmando as 3 aí mais uma vez, que queremos fazer. É óbvio que tudo isso pode mudar com 1 ou 2 saídas inesperadas, que aí o Flamengo vai precisar contratar mais. Se saem 2, 1 ou 2, o Flamengo vai precisar contratar, né? E uma delas pode ser o Everton Araújo. Ele já falou sobre isso, que vai ser inevitável, tá? Então, porque pode vir uma oferta que seja tão boa e nós não estávamos à espera de perder aquele jogador, isso vai nos obrigar a ter de substituir esse jogador. Agora temos perfeitamente mapeado, perfeitamente em nossa cabeça aquilo que queremos não saia, e aquilo que queremos, aquilo que não saia, que não vendam, né, que não comprem, e aquilo que queremos também que entre, jogadores que o Flamengo quer contratar. E eu trago para vocês que sim, foi pedido do BAP, como eu trouxe mais cedo, a contratação do Almada, tá? E o Flamengo está avançando pela contratação do Almada. Isso é informação, tá? O Flamengo tentando de todas as formas resolver o acordo com o Atlético de Madrid e com o banco, que também tem parte dos direitos do jogador, e convencer ainda o atleta a ir para o Flamengo. Tá? Então, a questão toda, hoje, a questão toda envolvendo a confirmação da contratação do Almada, primeiro, a janela tem que abrir, segundo, a Copa tem que acabar. Se a Copa, se a Argentina ganha da Inglaterra, bate na madeira, gol do Almada, ganha a final, gol do Almada, bate na madeira, não é torcer contra o cara, mas, pô, pelo amor de Deus, aí a Europa vai querer ele, aí, por isso que não dá. Não dá para afirmar que o Almada vai para o Flamengo. Essa é a questão. Não dá para afirmar que o Almada vai para o Flamengo. O Flamengo precisa vender jogadores? Sim. Ele já falou sobre isso. O Flamengo vai contratar? Sim. O Almada é uma dessas posições que o Flamengo pode contratar? Sim. Mas depende de como vai ser o desempenho da Argentina e uma possível participação dele pode elevar o valor e dificultar tudo para o Flamengo. Essa é a realidade. Então, meus amigos, vamos lá. Olha só. O José Boto falou sobre a saída do Eric Pulgar. E eu estou muito preocupado com essa possível saída do Eric Pulgar. Tá? Ele falou o seguinte, agora no meio do ano, né, foi perguntado pela ESPN, a saída do Pulgar é uma preocupação por causa da multa rescisória baixa de 4 milhões de dólares. E aí ele respondeu, o valor que você falou não é o correto. Acho que são 5 milhões de dólares, tá? Mas também não vou te dizer qual é. É mais do que isso, mais do que 4 milhões de dólares. Aí o repórter, mas ainda assim é baixa. Aí ele, depende do que é baixa para você. Depende se 5 ou 6 milhões de euros é pouco dinheiro, aí, viu? Entre 5 e 6 milhões de euros. Ele já deu a planta. É pouco dinheiro para um jogador de 32, 33 anos. A gente está falando de quase 30 milhões de reais, né? É isso aí. Então, 30 milhões de reais, 30 e poucos milhões de reais. Então depende muito da visão que você tem. Jogador que não vai ser mais vendido, 32 anos, 33 anos, é complicado, né? Nisso eu concordo. Difícil alguém pagar isso. Agora estamos atentos a isso, já conversamos com o jogador está contente aqui, não tememos perdê-lo. O Flamengo não teme perder o Eric Pulgar, tá certo? Então, ele também falou sobre a questão, né, do Everton Araújo. Ele confirmou que o Everton Araújo tem a possibilidade de sair do Flamengo, sim, se chegar uma proposta muito boa. O Flamengo não quer vender, mas se chegar uma proposta muito boa, né, o Flamengo não tem como segurar. E aí o Flamengo vai ter que repor. Mas tudo isso vai ser avaliado. Ele explicou a questão. O Flamengo vai ter que avaliar, por exemplo, se consegue repor. Se a proposta for de uns 40 milhões de euros e o Flamengo consegue repor com 10, o Flamengo negocia, tá? Mas se for uma proposta de 20 e o Flamengo vai gastar 10, e aí não sabe se aquele jogador vai se adaptar para ter um lucro de 10 milhões de euros. Não, se for para ter um lucro de 30 milhões de euros, aí o Flamengo até negocia o outro volante, que é o Everton Araújo. Então o Flamengo não espera perder ninguém, mas se for para perder jogador, vai ser por 40, 45 milhões de euros. Nada muito abaixo disso, tá? 20 e poucos e tal, porque aí o Flamengo tem um lucro muito baixo na operação e ainda vai ter o risco do jogador que for para repor ter que se adaptar ainda.